Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, o canal Professor Luiz Dudu, sempre com o melhor do conhecimentos pedagógicos para você que está se preparando para a prova de concurso público na área de educação. E hoje nós vamos ter um tema mais abrangente aqui no nosso canal, ok? Nós vamos hoje desvencilhar a ciência de estudar, isso mesmo. A gente sabe que estudar é muito complicado. Então esse vídeo é para você que está se preparando para concurso público. Esse vídeo é para você que vai fazer o Enem, que vai fazer o PAS ou que vai fazer qualquer tipo de outra avaliação externa e você precisa organizar os seus estudos. Então vou colocar aí na tela para você. Olha só, como estudar com eficiência. Esse é o nosso tema de hoje, como estudar com eficiência. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: como você tem estudado? A forma que você tem estudado tem sido uma forma eficiente? Você tem visto sua progressão? Você tem visto o seu crescimento? Você está vendo que você está retendo conteúdo? Ou você percebe que você não está conseguindo avançar? Chega em determinado momento que você já não consegue mais assimilar o conteúdo, ou aquele conteúdo que você tem uma maior dificuldade, que você vê ele como vilão dos seus estudos. Então hoje eu vou passar algumas dicas para você que é extremamente importante e que vão fazer a diferença na sua preparação e nos seus estudos, ok? Então vamos lá, botei aí na tela para você. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração são todos esses tópicos aqui, tá bom? Esses tópicos aqui, ó, eles são extremamente importantes, tá? A primeira coisa que você tem que imaginar é que o estudo, ele é tão esforçante quanto você ir para academia, ele é tão esforçante quanto você fazer uma caminhada, ele é tão esforçante quanto você praticar um esporte. Então ele precisa de quê? Antes de tudo, você precisa ter a iniciativa de estudar. Depois dessa iniciativa, você precisa fazer o seu planejamento. Lembre-se que o estudo, ele é o quê? Ele é um projeto, e como projeto, ele precisa ter início, meio e fim. E ele precisa ser o quê? Ele precisa ser planejado. Você precisa planejar como essas ações irão acontecer. Esse planejamento envolve a sua questão de organização, ou seja, o local onde você vai estudar, quantas horas você vai estudar, quais os materiais que você vai utilizar para os seus estudos, né? Então aqui, ó, os materiais são extremamente importantes para que você possa avançar nos seus estudos, porque é com o material que você vai ter o apoio necessário para que você possa então fazer a assimilação de conteúdos. Então, por isso, o material ele é de extrema importância. Por quê? Porque é através dele que você vai aprender, é através dele que você vai assimilar, é através dele que você vai fazer o vínculo entre o seu aprendizado e a sua dificuldade e vencer essas dificuldades. Então, o material é extremamente importante. A escolha do seu material, ela tem que ser extremamente bem planejada, bem minuciosa, ou seja, você tem que escolher um material bom para que você não prejudique o seu caminhar nos estudos. Estudar não é fácil, tá? Estudar não é fácil, nunca foi fácil. Quem disse que estudar é fácil tá mentindo. E estudar tem as suas complexidades. Nós estamos sempre dispostos a liberar mais dopamina, né? E o estudo, até trazer um certo prazer, leva-se um certo tempo, ok? Então lembre-se que você precisa levar isso em consideração. E aí nós falamos também de quê? De determinação, o estudo tem que ter esforço, tem que ter motivação, confiança, avaliação. Avaliação de quê, professor? Avaliação dos seus resultados. Lembra que eu acabei de falar para vocês que o estudo ele é um projeto e como ele é um projeto, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser planejado, né? Então todo projeto precisa avaliar os seus resultados. Se eles foram bons, se eles foram ruins, se eles foram ruins, por que foram ruins? E aí então partir para a resolução desses problemas, tá? Quando a gente começa a estudar é porque geralmente a gente tem um sonho, né? Ah, eu quero pertencer à PRF, eu quero pertencer à Polícia Civil, eu quero fazer medicina. Então, o sonho é o que vai determinar o quanto que você vai colocar de esforço no seu projeto.
buscando sempre os seus objetivos, suas metas e também buscando a sua autonomia de vida, ok? Então, as perguntas que eu faço para você, inicialmente, você que está se preparando para estudar, você que não tem uma rotina de estudos ainda organizada, você que trabalha durante o dia ou você que estuda pela manhã e pela tarde e sabe que você precisa fazer um estudo complementar em casa para que você possa ampliar os seus horizontes de expectativas. Então, provas de concurso público a gente sabe que está cada dia mais difícil, está cada dia mais complexo. A gente precisa estudar português, matemática, raciocínio lógico, conhecimento específico, legislação ali do município ou do estado. Então, tudo isso torna o estudo um pouco mais complexo. O Enem e o PAS são avaliações dentro do ensino médio e, como avaliações dentro do ensino médio, cobram as disciplinas que, ora, o aluno estuda dentro do ensino médio. Então é de extrema importância que você escolha o seu material de forma correta, mas que você organize a sua rotina. E um dos mitos mais presentes, né, dentro da vida daquele que está iniciando o estudo, né? As pessoas geralmente que estão do lado de fora costumam pensar que eu vou estudar 10 horas, eu vou estudar 8 horas, eu vou estudar 12 horas, eu vou estudar 15 horas, e isso é totalmente antipedagógico. É totalmente antipedagógico. Tá? É comprovado cientificamente que o máximo que você consegue estudar e reter conteúdo, o máximo estourando, são 5 horas. Isso intercalando essas 5 horas durante o dia. Por isso, então, você deve organizar a sua rotina de modo que você consiga ver 2 a 3 disciplinas por dia. Ah, professor, posso estudar uma disciplina só por dia? Pode. É recomendável? Não é recomendável. O recomendável é que você estude 50 minutos de uma disciplina, teoria mais exercícios. Teoria mais exercícios, ok? Então, olha só. Qual é a sua rotina? Então você precisa organizar a sua vida e organizar a sua rotina. Como você organiza o seu dia? De qual forma o seu dia é organizado? Então isso você deve também levar em consideração no momento que você for elaborar o seu cronograma de estudos, ou seja, estudar de segunda a sexta, no sábado fazer um simulado, fazer uma redação e sempre tendo um dia também para descansar, porque descansa é estudo, tá? Quanto tempo você precisa estudar? E aí aqui é a grande pergunta que todo mundo que está iniciando sua trajetória nos estudos tem. A grande pergunta, a grande dúvida, o grande questionamento. Quantas horas eu preciso estudar? E aí eu te digo, se você está começando agora, estude, comece estudando 1 hora, 2 horas no máximo. E aí, ao longo do tempo, conforme você for avançando no conhecimento, conforme você for pegando aquele determinado conteúdo, aí você vai avançando no seu horário. Né? Aí você vai colocar 3 horas, aí você vai colocar 4 horas, ok? Mas se você está começando, eu indico que você comece estudando ali 1 hora, 2 horas, no máximo. Por quê? Porque você precisa adaptar a sua mente a essa nova rotina. Essa adaptação leva tempo. Então, geralmente, quem começa com uma intensidade muito alta, vai chegando lá no final, vai descendo essa intensidade até ele parar. Ah, eu vou começar a estudar, então vou começar a estudar aqui 10 horas, vou estudar 10 horas por dia, e a gente sabe que isso é totalmente antipedagógico. Então, comece aos poucos. Outra dica que eu passo para vocês: inicie sempre os estudos pela disciplina que você tem mais facilidade. Aqueça os seus esquemas mentais. Sabe quando você acorda de manhã, que você dá partida no carro, aquela primeira partida para o óleo subir e lubrificar o motor? É isso que a gente tem que fazer também quando a gente começa a estudar. Então eu vou começar o meu dia, eu sei que eu tenho 4 disciplinas para estudar, para vencer, teoria mais exercício, e eu vou começar logo pela disciplina que eu tenho mais dificuldade? Não, eu vou começar pela disciplina que eu tenho mais facilidade, ok? Como começar? Grande dúvida da galera. Como começar? Agora, já, nesse momento, não perca tempo. Mas antes de você começar, planeje-se. Antes de você começar, organize-se. Antes de você começar, prepare o seu local de estudos. Prepare onde você vai estudar para que você coloque as suas ideias no lugar e aí então você comece então esse lindo processo que é estudar.
sempre tendo foco no seu objetivo, na sua meta, no seu sonho. Um grande questionamento, uma grande pergunta que geralmente a galera faz pra mim é essa aqui, ó. Só a leitura resolve? Só ler resolve? E aí eu falo pra você que não. Só leitura não resolve. Ok? Por quê? Porque você precisa ter uma metodologia de estudo ativo. E o que é uma metodologia de estudo ativo? Enquanto o professor está explicando, enquanto o professor está falando, você está fazendo as suas anotações, você está fazendo o seu fichamento, você está fazendo os seus anques, você está preparando o seu material de revisão. Então, o estudo ativo é o que vai fazer o diferencial na sua preparação. Se você está aqui me assistindo agora e você está aí dormindo, né? Se você tá pensando na morte da carotinha, tá pensando no boleto que você tem que pagar amanhã, tá pensando no problema que você tem que resolver daqui 2 horas, provavelmente você não vai conseguir ter um bom aproveitamento nos seus estudos. Tudo bem? Ou seja, principalmente para você que estuda em casa, para gente que estuda em casa. Eu particularmente estudo online, né? Então, quando eu estudo online, a gente já tem uma predisposição a ter ali caminhos para desatenção. Um WhatsApp, um Instagram, né, um Facebook, uma página ali que a gente gosta de sempre estar acessando. Então, isso são alguns lapsos que podem ocorrer durante o processo de estudo. Por isso que o estudo ele precisa ser ativo. Enquanto está acontecendo a videoaula, você precisa estar interagindo com ela. E como você vai interagir? Com o estudo ativo. Com o estudo ativo. Escrevendo. Lápis, caneta e papel. Escrevendo, estudo ativo. Então, só a leitura resolve? Não. Esse estudo ele precisa ser um estudo ativo. Ok? E essa atividade envolve tanto a leitura quanto também a sua escrita. De que maneira você mais aprende? E aí, esse também é um questionamento extremamente pertinente. Por quê? Porque você precisa identificar qual é a maneira que você aprende melhor. Se você é audiovisual, se você é escritivo, né? Se você é só apenas audível. Tem gente que aprende só ouvindo, né? Tem gente que aprende ouvindo e vendo. Tem gente que aprende escrevendo. Então, eu particularmente aprendo muito escrevendo, né? Mas o método mais eficiente para que eu possa reter um conteúdo, aprender um conteúdo, é quando eu faço as anotações e depois eu explico esse conteúdo, como se eu estivesse dando uma aula. Cara, a minha assimilação de conteúdo utilizando esse método, ela é quase de 90%. Eu consigo reter o conteúdo quando eu faço as minhas anotações e quando eu faço uma explicação daquele conteúdo, eu consigo reter aquele conteúdo fica ali guardadinho e quando eu precisar usar ele vai estar lá. Então isso você tem que identificar quais são as maneiras, quais são as formas, as metodologias de aprendizagem sua, como que você aprende, ok? Então olha só, prestando atenção na aula e lendo novamente em casa, pode ser o quê? Pode ser uma saída. Assistindo a aula e fazendo anotações, isso aqui, ó, poxa, pra mim é essencial. Isso aqui é o que a gente chama de quê? Acabei de falar para vocês. É o famoso estudo ativo, ok? Fazendo anotações na aula e assistindo vídeos na internet em casa, criando esquemas enquanto o professor fala e fazendo o exercício em casa. Lembre-se que os exercícios, tá? Eu vou até destacar aqui para você com marca-texto. Os exercícios são extremamente essenciais. Não existe estudo ativo sem o quê? Sem resolução de exercício. Então eu preciso assistir o quê? Eu preciso assistir às aulas, eu assisto às aulas, eu faço a assimilação do conteúdo, mas eu tenho que fazer exercícios, ok? Professor, para um concurso público de nível médio, um cargo de nível médio, quantas questões eu tenho que resolver para me sair bem na prova? No mínimo 20 mil. No mínimo 20 mil. Então você tem que fazer questões todos os dias. Então como que você tem que dividir os seus estudos? Teoria, videoaula, você vai assistir uma ou duas videoaulas, né? Hoje a gente tem um modificador de velocidade. Então você vai colocar lá, se você quiser assistir no normal, vai assistir no normal. Se quiser assistir acelerado, vai assistir acelerado. E aí você vai assistir de 2 a 3 aulas ali, dependendo do modificador da aceleração do vídeo, você vai assistir de 2 a 3 aulas ali em 50 minutos e depois vai resolver exercícios.
vai resolver exercício para consolidar aquele conteúdo. Você já tem todas as suas anotações ali, né? Você já fez um estudo ativo, agora você vai colocar isso em prática. O exercício é a prática. O exercício é a prática, ok? Repetindo exercícios em casa e fazendo resumos. Resumos também é uma excelente saída, né? Resumos, fichamentos. Lendo conteúdo em voz alta e gravando depois e escutando novamente. Essa aqui é uma parte também que me interessa muito, né? Por quê? Porque a forma como eu aprendo quando eu me escuto, principalmente quando eu explico o conteúdo que hora eu acabei de estudar, a minha assimilação é muito maior, tá bom? Então, você tem que analisar, perceber quais são as formas que você aprende, qual é a melhor metodologia de aprendizagem para você. Então, vai uma dica para você aí. Use seu papel, sua caneta, seu lápis, blocos e cadernos. Então, não existe estudo deitado na cama. Não existe estudo mexendo no celular. Não existe estudo vendo vídeo, uma videoaula e a série na televisão. Então você precisa ter o seu local para você estudar, para quando você sentar, a sua mente entender que você está ali agora para reter conhecimento. Local de estudos, caderno, lápis e caneta, você está passando a mensagem para o seu cérebro que tudo que você vai ver agora você precisa o quê? Reter, você precisa aprender. A metodologia, você que vai descobrir qual é a sua melhor metodologia de aprendizagem. Existe um psicólogo da educação chamado Edgar Morin, que ele estuda as partes multifacetadas do cérebro, né? E aí ele diz que determinadas partes do cérebro, a parte da frente, ou a parte de trás, ou o hipotálamo, né, são destinadas para certos tipos de conhecimento. Né? Então você vai aflorar alguns tipos de conhecimento e você vai ter mais facilidade de assimilação, porque você já tem uma predisposição para aquilo. Então é você que tem que descobrir qual a metodologia melhor para você poder estudar, ok? Nesse sentido, quais são as dicas que eu tenho para você? Olha só, prepare o local, o corpo e a mente para estudar. Isso aqui é extremamente importante. Faça registros. Tenha o quê? Tenha um estudo ativo. Seja ativo no estudo. Preste atenção no que você está fazendo. Organize suas anotações e separe por disciplina. Essa organização aqui, ela faz parte também do seu planejamento, ok? Porque tudo que você estiver anotando, você irá utilizar para quê? Para fazer revisão. Repita a leitura, releia os resumos e seus esquemas. Ou seja, isso aqui é o quê? Isso aqui é a nossa famosa revisão. Faça exercícios e simulados. Isso aqui você não pode deixar nunca de fazer. Nunca. Isso aqui sempre, todos os dias, tem que estar presente na sua rotina de estudo. O quê? A resolução de exercícios. Depois da leitura, anotações e exercícios, escreva o que você lembra. É uma boa saída, ok? É uma boa saída. Ou escreva o que lembra, ou fale, né? Repita em voz alta aquilo que você lembra, para que você possa assimilar melhor aquele conteúdo, ok? Ensinar alguém ajuda muito, ajuda você a ajudar outra pessoa. Isso aqui é o quê? Isso aqui em formato de aula, que foi o que eu falei para vocês, é a metodologia que eu mais aprendo particularmente. Faça intervalos, ó, isso aqui é importante, gente. Descansar também é estudar. Então, faça intervalos, estude meia hora e levante. Vá lá, toma uma água, toma um suco, toma um café e depois volte para estudar mais meia hora. Escute as gravações enquanto faz outras coisas no caminho da escola, ok? Arrumando a casa, lavando a louça. Então, quando você utiliza a metodologia de você só ouvir uma aula, o interessante é que você ouça uma aula da qual você já estudou. E não que você utilize aquela aula como uma aula inédita dentro do seu cronograma. Porque você vai estar fazendo ali uma outra atividade.
Então, o que, que você vai estar fazendo? Se você pega uma aula que você já assistiu, você está fazendo uma revisão. E aí o seu cérebro ele vai começar a trazer dentro dos seus esquemas a sua memória aquilo que você estudou naquela aula que você viu ali presencialmente, que você viu ali online. E aí você vai começar então a fazer um processo de revisão, ok? Mas não utilize uma aula inédita, não utilize uma aula inédita, ok? Utilize uma aula que você já estudou e faça esse processo de revisão. Ah, eu vou lavar a louça, eu vou lavar a área, eu tô dirigindo, eu tô indo pra escola, eu vou colocar uma videoaula aqui. Coloca uma videoaula da qual você já assistiu para você fazer esse processo de revisão. As aulas inéditas você deixa para fazer o estudo ativo. Ou seja, eu tô assistindo a aula e tô escrevendo, tô assistindo a aula, eu tô anotando, tô assistindo a aula, tô prestando atenção no que o professor tá falando, ok? Não espere a situação ideal para começar. Ou seja, comece logo, comece já. Muitas pessoas, quando traçam um objetivo no coração, dizem assim, poxa, eu vou estudar para fazer medicina, eu vou estudar para passar num concurso público, eu quero ser policial, eu preciso me organizar para começar a estudar. Aí a pessoa planeja isso para daqui 2, 3, 4 semanas, 6 meses. Não. O estudo ele tem que começar já, ele tem que começar agora. Então a primeira coisa que você tem que fazer, organizar, sentar, organizar, colocar tudo no papel, quantidade de horas, disciplinas, decidir qual é de fato o seu objetivo, porque tem gente que fica transitando entre áreas. Ah, eu vou fazer prova para todo qualquer tipo de concurso público que sair. Não, você precisa ter um foco. Você precisa ter um foco. Não, eu quero carreira policial, eu quero educação, eu quero tribunal, eu quero passar na faculdade, eu quero passar na Universidade Federal, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito. Então você precisa ter o foco. Primeira coisa, você precisa ter o foco, ok? Depois disso, você não pode esperar a situação ideal para você começar a estudar. A situação ideal é agora, é na sua necessidade. Provavelmente você está estudando porque você precisa de condições melhores para viver. Você precisa de um emprego melhor, você precisa ganhar bem, você precisa dar uma condição digna para sua família. Então você não pode esperar para amanhã, você não pode esperar para a semana que vem, você não pode esperar para um mês que vem, né? Você precisa fazer isso agora. Então se você está com dúvida, se você ainda está esperando um milagre do céu acontecer ou alguém bater na sua porta para te ajudar a montar o seu cronograma, desista, cara. Você tem que ir para frente agora. Você tem que sentar, tem que se organizar, tem que decidir o que você quer, decidir, escolher uma área, focar naquela área, estudar tudo, resolver questões e partir para cima e fazer as provas. É o que você precisa agora. Então não espere o momento ideal, porque o momento ideal é sempre agora. O momento ideal é que o momento ideal é agora, é já, é nesse momento, tá? Professor, estudar é fácil? Não, estudar não é fácil. Estudar é legal? Não, estudar não é legal. Muitas vezes não é legal. Entre você estar numa praia e entre você estar estudando, você prefere estar na praia. Mas muitas vezes, para você estar na praia, primeiro você vai ter que estudar. Para que você crie aquela condição de vida, que você passe um concurso público, que você tenha um salário bom e assim você então consiga progredir na sua vida pessoal e também na sua vida profissional, ok? O estudo, ele como eu posso dizer? O estudo, ele devolve. O estudo ele devolve. Então, todo e qualquer esforço que você fizer para estudar, ele vai te retribuir de volta. O estudo é recompensativo, não é fácil. Tem dia que você não está disposto, tem dia que você não quer, mas o estudo ele é extremamente recompensativo. O estudo ele devolve, ok? Então, olha só. Depois que você fizer todo o seu planejamento, você pode então partir para outras formas de pesquisa. Ou seja, você pode pesquisar quais são outras formas que você pode estudar. Poxa, quais são as outras maneiras que eu posso estudar? O que, que eu posso fazer? Além de todas essas convencionais que eu já conheço. Utilizar mapas conceituais, mapas de conceito. É uma boa saída. Eu gosto de estudar muito por mapas conceituais. Gráficos de comparação, cartões de conceito também é muito bom. Diagramas, linhas do tempo, testes de amostra, ok? Lembre-se que esses mapas conceituais também são chamados de mapas mentais. Mapas mentais. Então, por exemplo, eu tenho o meu caderno onde eu faço todas as minhas anotações, mas eu tenho um bloco de folhas que eu grampeio, onde eu também faço os meus mapas conceituais.
onde eu vou escrevendo ali os principais conceitos dentro daquela determinada disciplina que eu estou estudando. Ah, hoje eu estou estudando AFO, por exemplo, a Administração Financeira e Orçamentária. Estou estudando PPA. Então faço as minhas anotações no caderno e depois eu faço todo o mapa conceitual. Escrevo grandão lá, PPA, né, Plano Plurianual, e vou colocando ali as setinhas e vou colocando os conceitos e vou trabalhando e vou criando um mapa mental, porque aquele mapa mental depois eu vou usar ele como material de revisão faltando uma semana antes da prova. Tudo bem? Então você precisa pesquisar essas outras formas de como você pode aprender e assim também avançar nos seus estudos, tudo bem? Então todas essas formas aqui são legítimas e você pode estudar, utilizá-las para estudar de forma mais eficiente, ok? Para que eu vou estudar, professor? Estude para viver melhor. Essa é a finalidade do estudo. Viver bem com quem? Consigo mesmo, com os outros, respeitando e melhorando o local onde vivemos. O conhecimento, gente, conhecimento é vida, tá? O conhecimento é vida. Conhecer te possibilita experiências inimagináveis, incalculáveis. Sem falar que permite com que você tenha um horizonte de expectativa maior, com que você consiga perceber determinadas situações. Né? O estudo, como eu já disse, ele é recompensativo. Devolva o seu espírito, desenvolva, melhor dizendo, o seu espírito crítico. Descubra o que está por trás de cada acontecimento e de cada notícia, né? Isso aqui de que forma? Isso aqui de forma pessoal mesmo, tá? Isso aqui de forma pessoal. O conhecimento lhe dará condições de comparar e analisar fatos para construir o quê? Um mundo melhor. Tudo bem? Então, essa deve ser a sua motivação diária. E aí, então, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, eu deixo para você essa frase espetacular. Olha só. De Michael Montaigne. O lucro do nosso estudo é tornar-nos melhores e mais sábios. O lucro do nosso estudo é nos tornarmos melhores e mais sábios. Então, eu espero que essas dicas façam a diferença nesse seu processo de estudar, nessa sua caminhada. Então, leve essas dicas, porque eu tenho certeza que elas farão a diferença. Tanto para você que está na área de concurso público, quanto para você que vai para o PAS e para o Enem. Pegue essas dicas, elas são extremamente importantes e relevantes e farão toda a diferença na sua preparação. Então, até o nosso próximo vídeo, até uma próxima oportunidade. Um excelente estudo para você, uma excelente preparação para você. Que Deus abençoe os seus estudos e acredite que vai estar tudo certo. E ouça só o que eu vou falar para você. Todo mundo que estuda para concurso público, ou para PAS, ou para o Enem, todo mundo que estuda, que se esforça, sempre se pergunta: será se eu vou passar? E todos aqueles que passaram em concursos públicos, que passaram em provas do tipo PAS e Enem, todos eles que já passaram se fizeram essa pergunta, essa mesma pergunta que você se faz ou que você se fará no decurso dos seus estudos. Não desista, vá e vença, porque uma vaga é sempre sua.